cada qual com as suas necessidades, com as suas angústias, com as suas esperanças, né? Que a gente possa encontrar o que a gente veio buscar. Então hoje, a proposta de reflexão da noite, né, o tema que nos foi proposto, é a importância do trabalho da evangelização infantil. Eu não sei quantos aqui têm crianças em casa, seja netinhos, netinhas, filhos, filhas, sobrinhos, afilhados, crianças, né? Então eu não falo aqui essa noite só para pais e mães. Eu falo para aqueles que sentem que têm algum compromisso com a infância, seja qual grau for este compromisso, à luz da doutrina espírita, que é o nosso objetivo aqui reunidos, né? Porque a gente sabe que não se encontram aqui esta noite só espíritas, né? Tem diversas religiões aqui reunidas, né? Que às vezes simpatizam com a doutrina espírita, que às vezes querem conhecer mais essa doutrina que consola e é tão esclarecedora. Mas o nosso objetivo esta noite é fazê-los pensar no Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, qual a importância para nós da evangelização infantil espírita para as nossas crianças, né? Então, a primeira coisa que eu considero muito importante que a gente entenda é que o espírito é imortal. Uma das premissas mais importantes da doutrina dos espíritos, né? Faz parte dos princípios básicos do espiritismo, está contido aqui, ó. Princípios básicos do espiritismo. O segundo é a imortalidade da alma. E o quinto, a pluralidade das vidas, né? O que isso significa? Primeiro, nós somos espíritos imortais. Imortal é diferente de eterno. Eterno não tem começo e não tem fim. Imortal teve um começo, mas não terá fim. Então nós, todos aqui presentes, somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus em algum momento, mas não teremos fim. Quem acha que a morte, né, ela significa o fim, está enganado. A morte ela é apenas um retorno para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então somos espíritos imortais. E o quinto ali, né, princípio básico do espiritismo, pluralidade de vidas, o que isso significa? Que além de ser imortal, a gente não tem só uma encarnação, a gente não tem só uma existência, a gente tem várias vidas. Então, se todos somos espíritos imortais e temos muitas reencarnações na Terra, inclusive em outros planetas, né? São parentes. Eu lembro de um caso muito interessante, né? De um palestrante, a minha juventude espírita, eu fiz no Centro Espírita Augusto Silva. E aí foi um palestrante lá falar pra gente sobre a existência, né? De vidas em outros planetas. E ele contou que ele começou a faculdade dele, a graduação dele em filosofia, vocês imaginam, né? E o professor, ele falava assim, bom, eu vou perguntar a religião de cada um aqui presente, se ele é ateu ou se não é, né? E aí o primeiro, eu sou ateu, todo orgulhoso, né? Aí o segundo, eu sou ateu, o terceiro, eu também, poxa, estou fazendo uma faculdade de filosofia, né? Aí o outro, bom, eu sou católico, muito católico, e o outro ateu. E aí chegou na vez dele, que estava na faculdade de filosofia, e ele falou, bom, eu sou espírita. E aí o professor dele virou e falou assim, então você é daquela religião que acredita em ET. Aí ele respondeu assim, ué, nós e a NASA. Então quer dizer, nada novo sobre o Sol, né, que existem vidas em outros planetas. A NASA já passou essa informação, né, para nós, que existe sim, as evidências são muito fortes, né, que existem. Afinal de contas, que Deus é esse que cria planetas tão maravilhosos que a ciência já nos deu o recurso de reconhecer, né, em fotos, e que só o planeta Terra não tem vida, né? Então, pluralidade das existências, a gente às vezes não tem vida só no planeta Terra, né? A gente pode ter tido vida em outros planetas também, de acordo com a nossa evolução, com a nossa necessidade, né? Então agora, vamos pensar nas nossas crianças, que é o tema da reflexão da noite.
mortais, elas também são. Então, quando a gente recebe uma criança no nosso lar, a gente não está recebendo aquela criancinha fofinha, meiguinha. Eu tenho uma lá em casa de 2 anos, né? Então é uma delícia. Nossa, que meiguice, que delicadeza. Mas eu olho no olho dela e eu me lembro que aquele olhar já teve muitas passagens em muitas vidas e que traz com ela tendências, impulsos, necessidades, facilidades, né? A gente vê vídeos agora que a gente tem rede social, né? De crianças de 2 anos tocando piano lindamente. Não sei se vocês já viram algum vídeo dele. É impressionante, a gente se emociona. Um dos meus irmãos, que eu tenho vários, né? Um deles aprendeu inglês com 7 anos sozinho, autodidata, como dizem, né? Hoje ele sabe inglês, alemão, francês, eu mal sei as cores em inglês, né? Por quê? Ele trouxe essas facilidades, com certeza, de outras existências, né? As crianças que tocam piano muito novas, né? Com idade muito novinhas, com certeza eles trouxeram essa facilidade de outra encarnação. E a mesma coisa aquelas crianças super matemáticas, super lógicas, os professores estão ficando boca abertos. Os profissionais da área de educação, com as crianças que eles têm recebidos nas escolas, adolescentes, não é mesmo? E também a evangelização espírita e os evangelizadores de mocidade. Eu lembro de um encontro espírita de carnaval que eu fui como uma das coordenadoras. Gente, eu fiquei boba com as perguntas dos adolescentes. Na minha época de adolescência, eu não tinha as perguntas tão elaboradas, sabe? Tão científicas, tão filosóficas que eles fazem. Então, pais e mães, titias e titios, vó e vô, é um desafio, né? Não é brinquedo, não. Os espíritos imortais que nós temos recebido nos nossos lares. E então, para ajudar a gente, né, a pensar sobre essas crianças, tem um item do Livro dos Espíritos que estuda a infância. E a pergunta 379 é uma pergunta que ajuda a gente a compreender a infância, porque Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem: pode até ser mais desenvolvido que de um adulto, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Quer dizer, se eu tenho um bebê de 6 meses, ele ainda não anda, não corre, porque o corpinho físico dele assim não permite. Mas isso não significa que ele seja mais atrasado que eu, que já ando e que já corro. Porque o que determina a evolução espiritual não são as potencialidades físicas, mas a potencialidade da alma. E aí Kardec faz mais uma pergunta, no item 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Então essa pergunta do Kardec é interessante, porque ele pergunta o seguinte: então o espírito já não poderia nascer adulto? Não sei aqui quem já viu aquele filme, o curioso caso de Benjamin Button, em que ele já nasce idoso e aí ele vai virando criança, né? E aí Kardec perguntou, qual que é a necessidade do estágio de infantil, né, para o ser humano? E aí os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educados. Então vamos supor que a gente recebesse alguém no nosso lar na adolescência e não na infância, cheio de impulsos, cheio de tendências, com agressividades muito mais difíceis de conter do que uma criança.
e com nem um terço da doçura e da fragilidade de um bebezinho. Será que a gente ia dar conta de amá-lo, de adorá-lo, de zelar por ele, com o mesmo desvelo de que a gente faz a um bebê? Então, gente, imaginemos, a gente tem muitas vidas, que o nosso filho ou filha da encarnação atual tenha nos dado um tiro na nossa última encarnação. E que a gente o recebesse na adolescência, pulasse a fase da infância, que ele não tivesse aquele rostinho doce, só as tendências assassinas que ele reproduziu na última encarnação. Será que nós seríamos capazes de amá-lo como quando uma criança tão doce, né? Porque desperta na gente. A pessoa às vezes fala, eu não gosto de criança, ela pode ter até esse discurso, mas quando ela vê um bebezinho, ela fala, ai, que lindo, que fofinho, né? Desperta na gente o cuidado, o amor, a brandura. Então a infância, ela tem esse objetivo, para além dele. Até os espíritos amigos nos trazem essa informação. Até os 7 anos de idade é a fase em que o espírito está mais aberto à educação para controlar, reeducar os maus impulsos do passado. Não importa qual espírito nós estamos recebendo no nosso lar, até os 7 anos nós temos uma porcentagem gigantesca de ação com aquele ser que está ali. É o momento certo que ele está aberto. E isso não é só no espírito, não, gente. Eu trabalho na área da psicologia, da saúde mental, e a gente fala a mesma coisa quando se trata de terapia. É muito mais fácil você agir numa criança de 7 anos, né, no campo mental dela, do que num adulto de 40. Muito mais fácil, os traumas são outros, né? Converse com um dentista, não sei se tem algum dentista aqui, mas tem uma fase na infância que é muito mais fácil de responder ao tratamento do que um adulto que vai colocar um aparelho ortodôntico. Então, no espírito não é diferente. O espírito, até os 7 anos de idade, neste caso, ele tem mais abertura para receber os ensinamentos dos cuidadores, dos educadores, dos responsáveis por ele. E aí a gente começa a pensar na importância da evangelização infantil das casas espíritas, na educação dos espíritos imortais que nós temos recebido na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio. Aquele espírito que pode ter sido assassino, que pode ter participado de guerras, que pode ter impulso para roubar, impulso para bater. A gente percebe isso nas escolinhas, né? Que tem crianças muito mais agressivas que outras. Que tem crianças que gostam de pegar o brinquedinho e esconder na mochila, que é do outro. E tem crianças que, pelo contrário, têm um instinto de ser tão amorosas, né? Abraçam, dizem eu te amo, uma facilidade. Eu ia dar passe uma vez, numa visita fraterna que a gente tinha no grupo espírita do Kardec. E o trabalho de visita fraterna era o seguinte: todos os sábados a gente ia na casa dos acamados que não podiam ir até a casa espírita tomar passe. Eu lembro que eu fui dar passe numa senhorinha, ela tinha uma bisneta. E eu fui dar, todo sábado eu ia dar passe nessa senhorinha, muito querida. E a netinha dela ficava observando. Gente, um dia eu cheguei lá para dar o passe na bisavó dela, e ela às vezes pedia passe também, a gente dava. Ela colocou a bonequinha dela sentadinha no sofá e começou a dar passe na boneca. Olha a percepção dessa criança de 4 anos, que começou a dar passe na boneca. Olha a abertura de aprendizagem. E o contrário também. O que a gente tem ensinado no nosso lar, das nossas crianças, de ruim, de negativo? O grito, o palavrão, a briga, a agressividade com os nossos animaizinhos, porque a gente perde a paciência, a falta de higiene, de limpeza, a deixar bagunça no local que a gente vive. O que as nossas crianças vão aprendendo, né? Então aí a gente vai começando a entender a importância da evangelização infantil na vida das crianças, que são espíritos imortais. É a fase em que elas mais estão abertas para receber.
E na pergunta 385, Kardec diz: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Gente, tem um trecho do Livro dos Espíritos que eu nem trouxe hoje marcado, mas que fala que de 7 em 7 anos da nossa vida é um ciclo. 7 em 7 anos é cíclico. E acontecem certas mudanças muito marcadas de 7 em 7 anos. Então a gente vê, fechou os 7 anos da criança, ela já fica menos aberta à influência de fora dos pais, da evangelização, e começa a mostrar as verdadeiras tendências. Aí imaginemos os 14 anos, mais 7 anos. Os 14 anos é a marca de uma fase da adolescência em que o espírito resgata todo o seu passado espiritual, mas não necessariamente conscientemente. Ele resgata o seu passado espiritual normalmente de forma inconsciente, através de sonhos, através de algumas lembranças estranhas que o jovem relata, e principalmente através dos impulsos que ele demonstra. Então é muito comum eu escutar assim, porque eu atendo adolescentes, e eu escuto assim dos pais muitas vezes: meu filho é um doce, de repente eu não reconheço mais meu filho, ele só fica dentro do quarto, jogando, ele não sai, ele não quer interagir, ou então ele está respondão, ele não é mais carinhoso, antes ele abraçava, dava um beijinho, agora tudo mudou. E aí Kardec faz essa pergunta: por que na adolescência há essa mudança tão brusca de temperamento da infância? E aí os espíritos respondem. É uma resposta mais longa, então eu vou devagarinho com ela, parando de parte em parte, para a gente não ficar confuso com tanta informação. Os espíritos respondem assim: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Quer dizer, a gente não está enxergando o todo da criança, a gente está enxergando uma parte. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias, como se fosse parte de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa devotar a outro. Donde nasce o meio afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, um consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Ali na infância é o que eles mostram doçura, mas não necessariamente é o que são. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo pelos pais dessa criança, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, que é o que eu já pontuei, né? Se as crianças não tivessem tanta fragilidade, talvez nós não amássemos tanto. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente se à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. E aí os espíritos continuam: desde que, porém,
os filhos não mais precisam da proteção e assistências que lhes foram dispensadas durante mais ou menos 15 ou 20 anos, aí vai surgir o caráter real desse ser e individual, com toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre lisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Olha a responsabilidade de educar uma criança. E os Espíritos prosseguem: como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes entende a explicação. Com efeito, ponderai que os vossos lares possivelmente nascem crianças, olha só, cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes de vossos, e dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tânis da infância. A gente pode estar recebendo nos nossos lares espíritos advindos de outros planetas, que possuem outros hábitos. Olha que interessante, numa época em que a gente está tendo tanto diagnóstico de transtorno na infância. Transtorno opositor, espectro autista, seletividade alimentar. São muitos casos diferentes que a gente está notando na infância, né? Então, que seres que a gente tem recebido também no nosso orbe, né, como pais, e que a gente precisa se preparar para recebê-los. Antigamente tinha um termo que usava, não sei mais se estão usando no espiritualismo, na verdade, né, que era sobre crianças cristais. E uma das características dessas crianças seria, por exemplo, que elas gostavam muito de andar descalças, porque elas precisavam da energia da terra para se nutrir, já eram crianças mais preparadas. Enfim, o que nós sabemos e que o Espiritismo nos traz é que temos recebido seres mortais com tendências diferentes das nossas, com pensamento diferente dos nossos e com necessidades específicas que a gente precisa se atentar para isso. E os Espíritos continuam: nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmo, ao morrerdes, vos acharei num estado que é uma espécie de infância. Olha que interessante. Entre novos irmãos, ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estão acostumados a usar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Eu fico pensando no autismo, né? Que eles têm geralmente dificuldade no desenvolvimento da linguagem. O que nas vidas, né, passadas desse ser ele pode trazer que justifique a dificuldade dele na linguagem? É interessante isso, porque quando a gente desencarna, a gente não vai mais se comunicar necessariamente com a boca, né? Porque a boca é material. A gente se comunica pelo pensamento, e o pensamento não tem língua. Então a gente começa a pensar que esses seres que a gente está recebendo, eles vão ter necessidades talvez peculiares em relação à linguagem, em relação à alimentação. Eu tenho percebido, não sei se vocês perceberam também, crianças com uma tendência muito maior a serem vegetarianos. Elas estão abominando carne, assim. Eu conheço uma que a gente vai no supermercado, ela não passa nem em frente ao açougue, porque ela fica agoniada de ver os seres ali para ser, né, para a gente se alimentar deles, né? Então, assim, a gente vê crianças muito diferenciadas nesse aspecto, né?
E aí os espíritos finalizam da seguinte forma: a infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis ao conselho da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase, se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de prestar contas. Eu leio algumas obras espíritas que relatam com clareza o que é a consciência paterna e materna quando o desencarne falhou na missão da paternidade e da maternidade. É um sofrimento absurdo ao ver um ser que ele poderia ter encaminhado, para um caminho espiritual, fugir desse caminho, às vezes uma falta de limite, uma falta de firmeza, uma falta até de amor e de acolhimento que a gente pode dar. Eu gostaria de salientar o seguinte, hoje em dia a gente tem muitas informações que cobram muito dos pais certos comportamentos. A gente tem uma linha hoje da educação positiva, que é muito bacana, mas a gente precisa ter muito cuidado para não cair num extremo de eu só posso acolher, de eu não posso chamar a atenção da criança, eu não posso, eu tenho que ser só amor, porque talvez a gente esteja criando seres imortais extremamente carentes de limite, e elas crescem sem saber se frustrar, sem saber ter limite. E aí, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque também é uma culpa que recai sobre nós. Porque os seres que a gente recebe, a gente também precisa impor limites, Mas o importante é o seguinte: independente da educação positiva, do modo que a gente resolver criar as crianças, a gente precisa de amor. Amá-las. Para que a nossa consciência, quando a gente desencarna, a gente consiga pensar assim: eu não fui perfeito. A gente não vai ser mesmo, a gente não está nesse grau para ser perfeito, a gente falha. Mas eu fiz o meu melhor. Que a gente adormeça à noite e fale para nós mesmos: eu fiz o meu melhor. Se eu gritei, me exaltei, saí da caixinha, eu fui lá e pedi desculpa. Eu expliquei para minha criança que eu perdi a paciência e que não é legal, que eu vou tentar não fazer novamente. Eu vou ser humano com esse ser, para que ela aprenda que ela não precisa ser perfeita também, que ela pode ser humana. Confiar nos cuidadores dela. E para isso nós temos um recurso de auxílio, assim, gente, inenarrável, que é a evangelização espírita. Eu fui uma criança, meus pais eles namoravam e eles já eram espíritas. Então eu nasci em berço espírita. O que para a minha vida, eu queria dividir isso com vocês, fez uma diferença tremenda. Eu sou de uma família de 5 filhos, eu mais 4 irmãos. A gente nasceu em berço espírita e bebezinho a gente estava no berçário da evangelização. Meus pais trabalhavam na área de paz, na área de cirurgia espiritual no Rio de Janeiro, e a gente ia com eles em todos esses trabalhos, inclusive de fazer a cesta básica ali com os meus pais, trabalhando. E meu pai tem uma fala que ele fala: eu acho que 90% da formação dos meus filhos, do que eles são, é por causa da evangelização espírita. Ele falou: eu não daria conta sozinho do projeto meus filhos sem a evangelização espírita. E hoje eu digo, não sei se meus irmãos compartilham da minha visão, mas hoje eu digo: a maior herança que meus pais deixaram para mim foi a doutrina espírita. A maior, sem sombra de dúvida, a melhor. Porque é uma formação, gente. Porque quando a gente chega na adolescência, eu fiz parte da juventude espírita, minha adolescência inteira, o acesso a drogas é facílimo. Eu sou uma pessoa que fui fazer faculdade em Ouro Preto, imaginem. A cidade que mais tem acesso ao álcool e drogas no Brasil. Meus pais confiaram eu com 18 anos para Ouro Preto. Meu primo ligou para minha mãe desesperado: não deixa, tia, não deixa, Ouro Preto é só droga. Sabe que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Ouro Preto? Procurei uma casa espírita.
procurei saber o dia da juventude, comecei a frequentar, porque eu não conseguiria ficar numa cidade com aquela carga espiritual que nós sabemos que tem, sem a ajuda espiritual para me sustentar. Evangelização espírita, juventude espírita foi a minha maior formação de fato. E talvez se meus pais tivessem falado, não usa droga, é ruim, você vai viciar, não teria o mesmo peso para mim do que eu saber que eu sou espírito imortal. E que o meu comprometimento com a vida, a minha valorização à vida, a minha gratidão deveriam ser enormes, porque eu tinha trabalho a fazer, tenho trabalho a fazer, como cada um de nós que está aqui. Trabalhos que o vício atrapalha, trabalhos que a vaidade atrapalha, que o orgulho atrapalha. Então a gente precisa se educar espiritualmente, nos educar para educarmos. E a evangelização espírita e a juventude, sem dúvida, é primordial nesse trabalho. E eu trouxe, gente, uma publicação da Revista Espírita de 1866, que está intitulada como Sonambulismo. Só que esse fragmento dessa mensagem, por que era a Revista Espírita de Allan Kardec? É interessante trazer isso, né? A Revista Espírita funcionava como um esboço, em que Kardec recebia várias mensagens de espíritos, os médiuns da equipe dele, colocavam ali na Revista Espírita. Depois eles selecionavam as mensagens que poderiam ser passadas para as obras básicas que nós temos, né? Céu e Inferno, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espiritismo e por aí vai. Esse fragmento que eu vou dividir com vocês, ele se encontra na obra O que é o Espiritismo, né? E é muito interessante, mas está no esboço da Revista Espírita, que é uma partezinha que trata sobre o período de transição planetária que nós estamos vivenciando. E eu fiz questão de trazer hoje, para irmos finalizando já, porque fala dos nossos jovens e das nossas crianças, o que aconteceria com eles nesse período de transição. E olha que interessante, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos de duas gerações. Quem está percebendo isso? Eu estou. Colocados em ponto intermediário, vós assistis a partida de uma geração e a chegada de uma outra geração. E cada um já está marcado no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e ponto de vista diametralmente opostos. Não é isso que a gente está vivenciando nos nossos lares? Pontos de vista completamente diferentes dos nossos, muitas vezes. Pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas gerações pertence ao indivíduo. A nova geração, que deve estabelecer a era de progresso moral, olha a responsabilidade da nova geração, vai estabelecer a era do desenvolvimento moral. Essa geração distingue-se por uma inteligência, olha os sinais, por uma inteligência e por uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Olha que interessante, a nova geração ela traz razão, inteligência e um sentimento inato do bem. Não são espíritos necessariamente superiores, não, mas são espíritos que já não estão compromissados com o mal. Eles já trazem o bem dentro deles. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, para começar, vamos ver se a gente está entre os espíritos atrasados, né? A revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio,
deles, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. São esses os vícios de que a terra deve ser expurgada, pelo afastamento dos que recusam emendar-se, porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade, e porque os homens de bem sofrerão sempre com o seu contato. A terra deles ficará livre, e os homens marcharão sem entraves para o futuro melhor. Mas infelizmente, a maioria dos seres que ainda estão reencarnados na Terra, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim do seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, em sua ilusão, olha que forte isso, gente, eles próprios correrão para a sua perda. Não é o que muitos de nós estão fazendo através de adoecimentos, inclusive mentais? Algum de nós aqui presente duvida que a epidemia da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, de transtornos mentais na infância são resultados de ações nossas no passado? Estamos já correndo atrás de nossas perdas. Agora, olha que interessante que ele fala. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se. Gente, 1866 essa mensagem. Ver-se-ão os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que antes da morte serão riscados do número de vivos. O que é isso? A depressão. Antes de mortos serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso irá se realizar pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dizemos, sem que em nada sejam derrogadas as leis da natureza. Quem espera por grandes tsunamis, terremotos, não. Os sinais do tempo é isso aqui. Mas olha que delícia, contudo, através da nuvem sombria que vos envolve, em cujo seio ruge a tempestade, observai que já surgem os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança os seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos se estendem as mãos. A barbárie adquire hábitos familiares ao contato da civilização. Os preconceitos de raça e de seita que fizeram correr tanto sangue acabam. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto a liberdade da consciência penetra os costumes e torna-se um direito. Por toda parte fermentam as ideias. Vê-se o mal e experimentam seus remédios, mas muitos andam sem bússola e se perdem em utopias. O mundo está no imenso trabalho de parto, que durará um século. Nesse trabalho, ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para um único objetivo, o da unidade, e o da uniformidade que predispõe a fraternização. Eu achei essa mensagem linda, assertiva e um retrato dos tempos atuais que estamos vivendo. Então, essa mensagem que os Espíritos enviaram para Kardec no ano de 1866 se encontra na Revista Espírita e no livro Obras Póstumas, perdão, falei o que é o Espiritismo, né? E no livro Obras Póstumas, ela nos lembra que agora é o momento que estamos fazendo esse parto, a qual nasce um mundo de regeneração, planeta Terra, que vai predominar o bem, ficar cada vez menos dependente do mal. Que nesse parto a gente consiga transformar as nossas crianças em instrumento do amor, da luz, dessa nova geração que chega para semear amor, para semear a espiritualidade, para semear a paz. Eis a nossa responsabilidade para as nossas crianças.